Olá, pessoal dos estágios 3 e 4. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Peço desculpa pela minha ausência. E vamos aqui tratar de um assunto muito interessante, que é a revisão criminal. Eu vou aproveitar no mesmo vídeo, vou falar da revisão criminal e depois vou comentar aqui como que eu quero as peças para vocês, tá? Então, essa primeira parte da aula interessa para todos. E aí depois eu vou até anotar aqui o tempo do vídeo para dizer qual que interessa a todo mundo. Mas é importante que a gente preste atenção, porque nunca é vago o que a gente vai estudar, tá bom? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês desse instituto interessante, que é a revisão criminal. Já peço desculpas porque eu pego um livro do professor Damásio e já coloco para vocês o texto, e eu não verifiquei que teve uma alteração importante, então eu vou arrumar aqui, né? E quem colocou errado não tem problema, só quero que aprenda. Para mim o importante é que vocês entendam, aprendam e pratiquem. Quanto mais a gente escreve, mais facilita que a gente comece a escrever mais e melhor. Legal? Então, não fiquem copiando, só peguem um modelão, né? E escrevam, né? Aprendam a escrever, porque o advogado, ele precisa exercer a capacidade dele, né? De colocar no texto, de colocar no papel a capacidade dele de argumentação persuasiva. E vamos lá, e persuadir o juiz para aceitar o que ele quer. Mas vamos a esse instituto aqui da revisão criminal. Que é isso, minha gente? A revisão criminal nada mais é do que tentar reverter uma situação quase que irreversível. Eu tenho um trânsito julgado, uma condenação que já virou uma pedra, e eu vou tentar fazer com que essa condenação seja revertida para melhorar a situação do réu. Isso é importante dizer porque não existe revisão criminal pró-sociedade, somente pró-réu. Então, se o réu foi condenado, né, mesmo tendo sido culpado, se o réu foi absolvido, mesmo sendo culpado, não tem revisão criminal. A revisão criminal sempre, sempre, sempre é pró-réu, nunca pró-sociedade. Então, onde que isso está no nosso código? Lá no CPP, a partir do artigo 621. 621. É uma petição simples. Então, vamos lá. A revisão dos processos findos será admitida. O que é isso? Já está logo de cara dizendo para a gente que existe um rol taxativo. Não venha você querer fazer revisão criminal de qualquer coisa que não vai ter. Só admite, gente, nesses 3 casos. Quais sejam? Quando a sentença condenatória, tá vendo? Não tem sentença absolutória. A sentença condenatória for contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Às vezes, gente, a gente pega umas pessoas que foram extremamente prejudicadas por falta de recurso. O advogado perdeu o recurso, ou, enfim, o tribunal não aceitou, mas elas tiveram uma perda muito grande. Estava lá a condenação contrária ao que estava nos autos ou texto expresso da lei, e naquela época não conseguiu. Então, dá para tentar revisionar para melhorar a vida do réu. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, depois de um tempo descobriu que a pessoa estava mentindo. Chegou uma situação nova aqui, também dá para poder desenterrar aquela sentença. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência ao condenado, ou de circunstâncias que determine ou autoriza a diminuição especial da pena. Vejam, quando a gente fala novas provas, são provas inéditas para o processo. Lembrem-se do princípio geral do direito que diz:
O que não está nos autos não está no mundo. Então, se surgir uma coisa nova depois, opa, vamos usar isso para tentar melhorar a vida do réu. Tranquilo? Vamos lá. Ah, uma coisa importante, a prova já podia existir, mas não foi usada, é prova nova. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo antes da extinção da pena ou após. Então, não tem período para a revisão criminal. Se a gente for fazer um comparativo com a ação rescisória lá do processo civil, ela tem um prazo, 2 anos para rescisória. Aqui, gente, não tem prazo. Então, eu quero provar a inocência do meu bisavô, não tem prazo. Eu posso pedir a revisão. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em provas novas, né? Então, não deram para mim a revisão e eu quero de novo, tem que ter provas novas, inéditas. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu, por procurador legalmente habilitado, ou no caso de morte do réu, pelo CAD. Quem é o CAD? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Cabe o companheiro aqui? Em prol do réu, então eu admito a analogia em bonum partem. As revisões criminais são processadas e julgadas, onde? Quem é o competente para julgar? Vejam, STF, quantas condenações por ele proferidas. Então, o STF é a maior Suprema Corte, né? Se ele proferiu a condenação, é ele que vai julgar a revisão. TR, Tribunal Federal de Recursos, Tribunal de Alçada, nos demais casos. Então, eu vou mandar para o Tribunal de Justiça, para o TJ. Aqui, foi o juiz de primeiro grau do Taboão que julgou? É o Tribunal de Justiça de São Paulo que vai julgar essa minha revisão, né? Sempre a próxima instância. Aí no STF, o julgamento obedecerá ao que for estabelecido no regimento. Os tribunais de justiça ou de alçada, o julgamento será efetuado pela Câmara ou turma criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, ou no caso contrário, pelo tribunal pleno. Nos tribunais onde houver 4 ou mais câmaras ou turmas, poderão ser constituídos de 2 ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento. Cada tribunal tem o seu regimento interno, né? E o CPP deixou eles à vontade para dizer como vai ser esse julgamento. E como que eu vou requerer? Olha lá, o requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em fase do processo. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguídos. Então, manda um processo lá, manda cópia capa a capa de tudo, né? O relator poderá determinar que se apensem aos autos originais, se daí não advier dificuldades da execução normal da sentença. Então, assim, se o processo estiver correndo, a gente manda a sentença processo capa a capa, né? Porque tudo é importante. Mas se ainda tiver execução da sentença tramitando na vara de execuções, né? Se não tiver, o tribunal manda pensar o processo antigo. Se o relator julgar insuficientemente instruído, pedido, inconveniente ao interesse da justiça que se apense aos autos originais, indeferi-lo a in limine, liminar, dando recurso para as câmaras reunidas ou tribunal. Então, ele já vai dizer que... Por que eu falo capa a capa, né, gente? É um trauma antigo, né? Às vezes o relator acha que você não juntou tudo que precisava, né? Tem gente que junta só o que ele acha importante. Mas e se o relator achar que outra coisa era mais importante? Ele indefere. Aí a gente tem que recorrer. Não, então eu já junto capa a capa para não dar brecha para o azar. O recurso interposto por petição, recurso, né, contra esse indeferimento,
O recurso interposto por petição, independente de termo, o relator apresentará o processo em mesa para o julgamento. Se o requerimento não for indeferido liminarmente, abrir-se à vista dos autos ao procurador-geral. O julgamento procedente o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Olha isso. Se o tribunal entender procedente a revisão, ele pode alterar a classificação da infração. O que é isso? Trocar o artigo. Então, condenou pelo 157, parágrafo 2º, troca para o 155, exemplo, né? Absolve, entende que é uma situação para absolver. Eu diminuo a pena ou eu anulo o processo. Essa parte de anular o processo é importante. O que é anular o processo? A anulação é uma pena que se põe, né? Que se impõe a um processo que não seguiu os requisitos que a lei coloca e a Constituição. Então, por exemplo, não teve uma citação válida, anula o processo até a citação, tem que repetir todos os atos. Mas e se já se operou a prescrição? Aí não tem o que fazer, né? Se opera a prescrição, não vai os autos voltar a estaca zero. Mas caso assim for e tiver no período, vai rolar o processo tudo de novo, né? Mas e o tempo que já cumpriu? Estou até imaginando as perguntas que vocês estão pensando, né? Detração, diminua o período do tempo em que já cumpriu. Professora, mas ele foi condenado a 5 anos. Esse é o limite. Então, a nova, a gente chama de reformácio impérios indireta. Então, a próxima condenação não pode suplantar esse teto de 5 anos, tá? Peço para que vocês terminem de ler aqui, né, o aspecto processual. Lembra que aqui eu vou mandar para o tribunal o recurso de apelação. É uma açãozinha, recurso de apelação não, desculpa. O recurso de revisão criminal. É recurso? Não, não é recurso. É uma ação autônoma de impugnação. Quando ela tem lugar, pessoal, nas condenações aqui no 621, né? Está contrária à prova dos autos, a texto expresso de lei, surgiu prova nova. Então, vamos primeiro analisar como que vai ser nossa petição. Para isso, eu tenho um segredinho para vocês, né? Quando a gente vai fazer petição simples, a gente vai lá no CPC, no artigo 319, e ele vai trazer para a gente quais são os requisitos mínimos de uma petição. Ó, aqui ele vai dizer quais são os requisitos mínimos, e ele vai estar aqui, ó, nem vou copiar e colar, mas vai estar aqui, ó. Petição inicial indicará o juízo que ela é dirigida, a gente já viu que vai para o tribunal. Nome, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no CNPJ, no CPF, endereço eletrônico, domicílio do autor e do réu, aqui só no caso do autor, né? O fato e o fundamento, pedido e suas especificações. Isso daqui é o que a gente vai usar de esqueleto. Vamos para os enunciados. Então, aqui vai interessar para o pessoal do estágio 3, que também eu também pedi uma revisão criminal. E aí eu vou explicar para vocês aqui a nossa petição. Deixa eu só colocar aqui, gente, uma letrinha melhor. E eu já peço desculpa, né? Porque como eu recortei e colei, algumas coisas podem ter ficado com um erro de digitação, tá? Não é porque eu sou analfabeta, não. E também, se fosse, né? Não tem problema nenhum, que a gente tem que respeitar todo mundo, independente de qualquer coisa, né? Se eu fosse analfabeta, também não poderia estar dando aula para os senhores. Enfim, que bobeira. Vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, porque eu sou míope. Que é a galerinha do estágio 3. Alessandra Pinto foi denunciada
denunciada, processada e condenada pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, praticado no dia 15 de março de 2012. Oferecida a denúncia pelo Ministério Público, Alessandra não foi localizada para citação pessoal. Veja que só de cara aqui a gente já encontra uma nulidade, né? Razão pela qual foi citada por edital. O edital supera a nulidade. Vamos para frente. Fim do prazo do edital, mesmo sem o comparecimento da ré e sem a nomeação de defensor, aqui é nulidade. Ninguém nesse mundo pode ser processado sem advogado. O juiz deu prosseguimento ao feito. Então, a gente vai arguir essa nulidade aqui. Não havendo testemunhas de acusação, nenhuma prova foi produzida em juízo. E o Ministério Público pediu absolução, pugnou a pedir. Entretanto, o juiz de primeiro grau houve por bem condená-la, entendendo que as provas produzidas em sede de inquérito seriam suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitiva. Pessoal, jamais uma prova produzida com exclusividade no inquérito policial, nós vamos ver a fundamentação já, pode ser suficiente para condenar alguém. Então, está errado. A pena foi fixada no patamar mínimo legal, fixando o regime inicial aberto e efetuando-se a substituição do 44. O que é isso? Pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva. Restritiva de direitos, está lá no 44. É importante que vocês vejam a possibilidade de conversão, porque em crimes dolosos, né, como é o caso, só pode se for até 4 anos. Em 25 de fevereiro, a sentença transitou em julgado, definitivamente, em 25 de fevereiro, a sentença condenatória transitou definitivamente em julgado em razão da não interposição de apelação. Como vai apelar se não tem nem advogado? Com base somente nas informações que dispõe e nas que podem ser inferidas, no caso concreto acima, redige a peça cabível, excluindo a possibilidade de impetração de habeas corpus, sustentando, para tanto, as teses pertinentes. Duas coisas vêm à cabeça da gente quando a gente analisa uma sentença que transitou em julgado no aspecto penal. Então, uma dica importante para nós, gente. Quando aparecer aqui que a sentença transitou em julgado, condenada, onde que aparece que transitou em julgado? Mais para baixo. Quando aparece que uma sentença transitou em julgado, só pode ser duas coisas. Ou é porque não tem nada que possa fazer, virou uma pedra, transitou em julgado, não tem nada que eu possa fazer. Então, o que dá para a gente fazer aqui como advogado? Ou trabalhar na execução penal, cumprimento da pena, se tiver aqui o enunciado dando para a gente a possibilidade disso, ou a gente revisionar. Não cabe apelação, não cabe reze, não cabe nada porque transitou. Então, como que é legal a gente montar a nossa peça assim? Primeiro, qual que é a peça? Para saber qual que é a peça, eu preciso saber qual que é o momento processual que eu estou trabalhando. Então, vejam, o cliente, eu já sei que a cliente é a Alessandra Pinto, ela é a condenada. Qual que é o crime? Ai, meu Deus. Qual que é o crime? Furto qualificado pelo abuso de confiança. Aí a gente vai no código e vai procurar o artigo. Artigo 155, vamos juntos aqui. Deixa eu ver o artigo. Artigo 155. Deixa eu buscar aqui. Primeiro eu tenho que clicar no artigo. Quer dizer, no código. 155. Deixa eu subir aqui. Vixe Maria, fui lá para baixão. Opa, agora sim, ó. Agora sim nada que eu fechei. Artigo 155. Subtrair para si ou para outra coisa alienável, reclusão de 1 a 4. Se o criminoso é primário, não. Furto qualificado.
A pena de reclusão de 2 a 8 e multa se o crime é cometido com abuso de confiança. Então, é o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2º. Vejam, por que ele é qualificado? Porque muda completamente a pena mínima e a máxima, tá? Se fosse uma fração, a gente ia chamar de causa de aumento de pena. Então, vamos lá para o nosso esqueminha. Furto qualificado, artigo 155. Vejam que é o parágrafo, vou atualizar aqui, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, que é a pena, vamos ver qual que é a punição lá, já esqueci, 2 a 8. Pena, foi grandona, né? Pena de 2 a 8 anos, em concreto fixou, ó, pena de 2 a 8 anos, aqui não é em concreto, aqui é pena de 2 a 8 anos no código, né? Em concreto, ou seja, qual pena que foi concretamente aplicada? Então, em concreto, a pena fixada no mínimo legal, 2 anos. Regime inicial aberto, substituída por restritiva de direito. Restritiva de direitos. Ação penal. Qual que é a ação penal aqui, pessoal? Lembrando, como que eu faço para verificar qual que é a ação penal? Eu verifico se existe alguma menção no artigo que trata-se de ação que depende de representação. Aí eu tenho a ação penal pública condicionada à representação. Não é o caso. Tem alguma coisa falando de queixa-crime? Não, então não é ação privada. É uma ação penal pública incondicionada. O rito. Rito é comum ordinário. Por quê, professora? Porque a pena máxima é maior que 4. Então, é o rito comum ordinário, o maior rito que a gente tem. Se fosse inferior a 4, poderia ser rito sumário ou ainda abaixo de 2, sumaríssimo, da Lei 9.099. Mas aí, Lei 9.099, a gente tem que prestar atenção que não cabe Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha é óleo, a Lei 9.099 é água. Eles não se misturam, tá? Então, o rito ordinário, ele está lá no artigo 394, parágrafo 1º e 2º do Código de Processo Penal. Sempre a gente vai analisar, gente, se cabe suspensão condicional do processo. O que é isso? Suspensão condicional do processo é aquele benefício da Lei 9.099 que dá para a pessoa cujo processo que ela responde, a pena mínima de até 1 ano. Aí a pessoa tem a possibilidade, sendo primária, não tendo nenhum processo contra ela, de fazer um acordo com o Ministério Público. Ela, então, presta serviço à comunidade, limita final de semana e vai assinar a cadernetinha durante 1 ano, extingue a punição dela, ela não cumpriu nada. Mas quando isso? Só antes do trânsito em julgado, depois não adianta. Como que eu verifico se a pessoa faz jus à suspensão condicional do processo? Eu sempre vou olhar para a pena mínima. Se a pena mínima for até de 1 ano, faz jus. Nesse caso, não faz, né? Porque a pena mínima é superior a 1 ano. Então, não faz jus de qualquer maneira. Superior a 1 ano, são 2 anos a mínima, não faz jus. Momento processual. A condenação transitou em julgado dia 25 de fevereiro. Qual que é a peça, então, que eu tenho? Revisão criminal, que está no artigo 621. Qual que é o inciso? Olha lá. Quando a sentença for contrária ao texto expresso de lei? Não, né? Quando descobrirem novas provas, ou de circunstância que determine, quando a sentença se fundar em depoimento comprovadamente contrária ao texto expresso da lei penal. Por quê? Porque teve uma nulidade, né? Teve uma nulidade aqui.
A lei manda citar, manda constituir defensor, e não foi o que aconteceu. Então, está no 621, inciso 1º. O que mais? Isso aqui é diferente. E não montei o esqueleto, vou deixar para vocês. Só vou desmistificar aqui, galerinha. Porque eu quero que vocês tentem fazer aí por vocês, tá? Qual que é a competência? Quem que recebe essa petição? Quem julga? Né? Já falei para vocês que é o tribunal. Qual que é o tribunal? No texto não falou, a gente nunca inventa. A gente simplesmente coloca que é o desembargador presidente do tribunal tal. A gente viu que é um que vai receber e o relator, então a gente manda para ele. Qual que é a tese? No caso, verifica-se a ocorrência de nulidade processual por infringir o artigo 366, infringir o artigo 366 do CPP. Vejamos, qual que é o 366 do CPP? Vamos lá no 366. Será que é esse? É. Então, vamos lá. Aqui ele vai falar da citação. 366. Ué, 366 foi lá pro... Deixa eu subir aqui. Descer. Quase. As intimações. 363, 364, 366. Olha só. Se o acusado citado por edital não compareceu e nem constituiu, advogado, ficarão suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes, e, se for o caso, decretar a preventiva. Não suspendeu. O processo seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado pessoalmente, qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo, que não é o caso. Tal. E ele não suspendeu o processo e seguiu ali mesmo sem advogado, sem nada, né? Então, nós vamos falar isso. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes, se for o caso, decretar a preventiva nos termos do 311. No caso em apreço, a Alessandra não foi encontrada para citação, realizando citação por edital. Ocorre que, fim do prazo do edital, ela não compareceu e não nomeou o defensor. Diante disso, ao invés de suspender o feito, o magistrado prosseguiu com o trâmite processual em afronta ao dispositivo legal mencionado, também a ampla defesa da Constituição. Não colocou advogado. Vamos lá, 10 vezes batendo na minha tecla, né? Portanto, aqui a conclusão. Verifica-se a ocorrência de nulidade nos termos do 564, inciso 4º do CPP. Vamos lá pro... Opa, esse é o CPC. Vamos lá. 564, das nulidades. 564, inciso 4º. Vai. Por omissão na formalidade que constitua elemento essencial ao ato. Elemento essencial ao ato é a suspensão e a nomeação de advogado. Não teve. Continuando aqui. Caso, aqui a apresentação da tese. Caso não se entenda pela ocorrência da nulidade acima demonstrada, no mérito é de rigor a absolvição da Alessandra. Lembra que não teve prova nenhuma? E que eles usaram os autos do inquérito? Consoante previsto no artigo 155, o juiz formar do CPP, o juiz formará sua convicção pela livre convicção, pela livre apreciação da prova, produzida no contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente, está no artigo 155 do Código de Processo Penal.
Decisão exclusivamente com os elementos informativos colhidos na investigação, ressalvada a prova cautelar, irrepetíveis e antecipadas. No caso em análise, nenhuma prova foi produzida em juízo, decidindo o juiz em primeiro grau pela condenação. Olha que juiz ruim, né, gente? Pela condenação apenas com base nas provas colhidas durante o inquérito. Conclusão, portanto, de rigor, reforma da sentença para que a Alessandra seja absolvida, com fulcro no artigo 386, inciso 7 e no 626 do CPP. Pedido. Ante o exposto, requer seja julgado procedente pedido de revisão, né? Revisional. Nossa, que coisa. Revise. E eu olhei e achei que estava beleza. Para anulação, então primeiro eu quero anulação. Não teve anulação? Sim, né? Eu vou pedir a anulação a partir da citação, para citar ela, né? Esgotar os meios de citação. Subsidiariamente, requer-se seja absolvida a Alessandra com fulcro no artigo 386. Por quê, galera? Porque ele se baseou somente nas provas do inquérito policial, né? Olha aqui, ainda eu estou pedindo indenização, ó. Requer-se seja conhecido o direito da revisão criminal e a devida indenização. Eu quero indenização por erro, né? A devida indenização nos termos do artigo 630. Então, vamos lá para o 630 ver o que é isso. Lembrando que é da inépcia aqui, senhor Damásio, que Deus te tenha. O tribunal, se o interessado requerer, poderá reconhecer direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Por essa indenização, que será liquidada no juízo civil, responde a União, se a condenação tivesse proferida pelo Justiça Federal, do território ou Estado. Então, eu vou pedir uma indenização, mas vejam, ia dar uma inépcia aqui, porque eu não fundamentei. Então, presta atenção, se você quer indenização, fala os prejuízos que você teve na hora de fundamentar e na hora dos fatos. Conta os prejuízos que a Alessandra teve. Não adianta nada vir aqui pedir indenização sem fundamentar, tá certo, pessoal? Então, vai lá, senão vai dar inépcia, beleza? Então, agradeço o pessoal do estágio 3 que me ouviu até aqui e peço agora para o pessoal do estágio 4 para a gente prestar atenção. Preciso até verificar aqui, não sei nem se dá para ver qual minuto aqui. Deixa eu olhar na minha gravação. No 33h54. Caramba! É uma novela esse estágio hoje. Vamos lá. Estágio 4. Vamos ver o que rolou aqui para nós. Anderson de Souza. E até a Maíra falou assim, professora, meu Deus, o pessoal tá... Porque estava com a antiga lá, com a redação antiga. Então, vamos ver aqui. Anderson de Souza foi condenado pela 5ª Vara Criminal de São Paulo pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Peraí, deixa eu primeiro colocar aqui, senão eu não consigo nem analisar. Então, eu tive aqui, emprego de arma de fogo. Considerando a incidência das duas causas de aumento, emprego de arma de fogo, o juiz exasperou a pena em metade. A defesa, então, interpôs recurso de apelação, mas este restou desprovido em acórdão que já transitou em julgado. Aqui, pessoal, eu acho que eu já alterei,
porque estava como, antigamente, o aumento da arma, pela arma, eu acho que era uma qualificadora, e depois virou caso de aumento, uma coisa assim. Aí teve uma alteração legislativa, é uma causa de aumento de pena. Mas aqui o que ele está dizendo? Que essa revisão aqui, usando o emprego de arma e o concurso, e não está falando nem que arma de fogo nem arma branca, está falando do emprego de arma, aumentou na metade. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos para frente. O tribunal confirmou a sentença integralmente, não obstante a arma não tivesse sido apreendida e ainda que as vítimas não tenham visto. Ocorre que após a condenação definitiva, Anderson conseguiu uma prova cabal que estava fora do país. Então, eu tenho uma prova nova. Na condição de advogado, contratado agora por Anderson, com base somente nas informações que se dispõe e nas que podem ser inferidas no caso concreto, redige a tese cabível, sustentando as teses pertinentes. Então, aqui, gente, não importa que tipo de arma que era, se era a de fogo ou se era arma branca. Só para ficar claro, vamos lá no código que teve uma alteração, né? Aqui no 157, olha só. Roubo, né? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência. Ó, eu tenho aqui, aumenta 1/3 até a metade se há o concurso de 2 ou mais pessoas. E depois aumenta, opa, que é qualificadora. Aumenta de 2/3 se for arma de fogo e continua aumentando de 1/3 até metade se for arma branca. Então, tudo leva a crer que era arma branca e ela não foi localizada. Então, o juiz condenou pelo 157 com uma causa de aumento de pena de metade. Então, eu tenho, vejam, quando é fração, eu nunca falo qualificador, eu falo causa de aumento de pena. Então, aqui eu tive artigo 157, com parágrafo 2º, aumentou metade. É isso que eu quero tirar da vida do menino, porque ele estava fora do país, ele arrumou um álibi, que ele é inocente. Então, qual que é o cliente aqui? O Anderson, condenado, roubo, vamos ver se aqui aparece, né? Roubo majorado pelo concurso de agentes e o emprego de arma. Ixi, aqui tá arma de fogo. Pena em concreto. Ele falou a pena em concreto? Não, só falou roubo majorado pelo concurso de agentes e aumentou na metade. Então, a pena em concreto, eu vou pegar aqui 4 mais metade, deve dar 6 anos, né? Mas não falou. Ação penal pública incondicionada, rito comum ordinário, pena máxima 10 anos, mais metade superior a 11, que na verdade é maior que o que é superior a 11 anos, que para ser aqui tem que ser superior a 4. Não é cabível a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima tem que ser igual a 1 ano, e a pena mínima aqui é maior que 4. Então, não, momento processual, a sentença transitou em julgado, então aqui caberia ou a gente pedir revisão criminal ou a gente pedir algum benefício na execução. Então, aqui vamos ver, revisão criminal, de acordo com o artigo 1 e 2, desembargador-presidente de São Paulo, porque o enunciado já trouxe, né? Não deve prevalecer a condenação, pois nova prova obtida determina a absolvição. Então, não se preocupem com essa história de alteração legislativa, não, porque aqui a gente está pedindo absolvição. Segundo o disposto no inciso 3º, caberá a ação de revisão criminal, que não é recurso a uma ação autônoma de impugnação, quando após a sentença descobrirem provas da inocência. Aí a gente vai pedir aqui a absolvição. Por seu turno, o inciso 4º do 386 também prevê sentença se não houver prova de que o réu, se houver prova de que o réu não concorreu com a infração penal. No caso, após o trânsito em julgado de sua condenação, Anderson conseguiu uma prova cabal de que não estava no país no dia dos fatos.
Ora, sendo assim, devidamente comprovado que o réu não concorreu para a infração penal, não pode subsistir a condenação proferida em seu desfavor. Portanto, de rigor a absolvição do revisionando, com fulcro no 386 e 626 do CPP. Não sendo esse entendimento, subsidiariamente de rigor, o afastamento da causa de aumento prevista no parágrafo 2º-A, inciso 1 do 157. Aqui ele está pedindo o afastamento da arma, porque nunca foi encontrada a arma. A causa de aumento em comento somente pode ser aplicada diante da efetiva comprovação que da utilização da prática da arma. Na hipótese em pauta, a majorante não pode ser aplicada, pois a arma supostamente utilizada para a prática do roubo não foi apreendida e nenhuma testemunha viu. Assim, caso seja mantida a condenação, deve ser afastada a causa de aumento. De outro lado, ainda que mantida a referida à causa de aumento, não se afigura correta a majoração pela metade. Os termos do parágrafo 2º do artigo 157, caso a incidência da causa de aumento, a pena de 1/3 até 2/3. Segundo o entendimento da súmula 443, o aumento na terceira fase da pena exige fundamentação concreta, não sendo suficiente sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. No caso em pauta, a pena foi exasperada em metade, ou seja, na fração máxima, somente em razão da incidência de duas causas, que é o concurso e a arma, sem qualquer fundamento. Destarte deve ser diminuído o quantum pela incidência da majorante. Ante exposto, requer ser julgado procedente pedido de revisional para que Anderson seja absolvido, subsidiariamente, para que seja afastado o aumento. E aí eu quero também a revisão e indenização. Mesma coisa, né? Revisional e indenização. Gente, para pedir indenização, primeiro vamos dizer qual foi o prejuízo que a pessoa teve. Então, em rápida síntese, eu vou pedir a absolvição do Anderson, porque eu tive prova cabal de que ele não estava no Brasil. Sempre a gente usa a tese principal e a subsidiária. Qual a tese subsidiária? Caso o juiz não entenda que seja o caso de absolver, que pelo menos ele diminua a pena, porque nunca foi encontrada essa arma. Então, eu não sei dizer se teve ou não teve arma, não tem prova suficiente. Então, eu vou pedir uma diminuição, né? E aí eu vou dizer, ó, juiz, você já colocou no máximo ali, não, tem que ser, a súmula 443 diz que você tem que ter fundamentação idônea, e não teve aqui. Então, eu estou usando a tese principal e as subsidiárias. Tranquilo, galera? Então, peço desculpa pelas falhas aqui. E esse aqui era para vocês entenderem que, havendo uma sentença condenatória com trânsito em julgado, nos resta fazer a revisão criminal. Ou, se o enunciado falar de execução, né, que a pessoa está cumprindo a pena, aí sim a gente vai para a LEP, Lei de Execuções Penais, e faz. Então, bons estudos para vocês, estou à disposição sempre, e até o nosso próximo encontro. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.